Olá, família Santíssimo, todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Estamos no ar com mais um episódio do nosso Santíssimo Cast. E hoje com uma convidada aqui muito especial e com um tema também que toca o nosso coração. É a temática sobre as memórias afetivas. Vivendo esse tempo agora em preparação para o Natal, fica aquela nostalgia, aquele sentimento gostoso, agradável e também doloroso para muita gente nesse tempo natalino. Por isso, hoje nós convidamos aqui para estar conosco a Carolina, né? Carolina. A Carol, a gente pode chamar assim. Pode. A Carol é mãe da Amanda, do Infantil 2. Então, Carol, diz pra gente um pouquinho como é que foi esse processo formativo teu, nessa caminhada aí de escuta, de colaboração, né? Que o psicólogo ele contribui muito com o processo de evolução do ser humano, né? Então, eu me formei em 2010 e trabalho com crianças há 10 anos, né? Trabalhei 3 anos sem estar na área com crianças. Hoje, atualmente, eu trabalho só com criança e adolescente numa clínica de pediatria e já trabalhei também em prefeituras da região. Então, é bastante experiência em acolhimento de criança e adolescente, né? Antes da pandemia, na pandemia e depois, que a gente tem demandas diferentes, né? No pós-pandemia, infelizmente, mas que aparecem bastante. Eu fiz especialização de neuropsicologia também, mas depois que eu tive a Amanda, daí eu não consegui mais dar conta de tudo. Então, atualmente, só com psicoterapia de criança e adolescente e orientação de pais, que é um serviço que está fazendo bastante diferença agora, principalmente quando a criança é mais pequenininha, assim, né? Sim. A gente não consegue intervir tanto com crianças de 2 anos, 3, então a orientação de pais faz bastante diferença no cotidiano. Assim. Realmente, tem que ser o foco, tem que ser, porque senão não faz a mudança acontecer, não vai transformar o que precisa, né? E qual é a tua linha de trabalho na psicologia? Então, eu trabalho com a psicologia cognitivo-comportamental, com psicoterapia breve, né? A criança tem a vida toda para ir no psicólogo, então a gente não precisa saturar ela desde o começo da vida. Então, eu costumo trabalhar com a demanda, né? Então, resolve aquela demanda que veio, eu espaço e depois dou alta. Muitas vezes eles nem querem alta, assim, vem às vezes só para me ver, assim, depois de um tempo de atendimento. A gente mantém um vínculo bem legal. E os maiorzinhos ali de 10 anos costumam dizer que são episódios. Eles vêm, a gente resolve um episódio, aí depois vem para outro episódio. E eles mantêm um vínculo bem legal, assim. Normalmente, quando eles voltam, eles já... Até os menorzinhos, assim, eles já lembram. A clínica também é bem lúdica, então ajuda bastante, né? Tá lá já é uma experiência diferente, assim. E essa própria linguagem de episódios é muito da realidade deles, A gente precisa entrar no mundo deles, né? A gente vai conversar um pouquinho disso hoje, né? Diferente, a gente tem que se apropriar, né? Principalmente com adolescente, assim, quando eles estão maiores, pra gente conseguir estar próximo. E tu disseste que trabalha com esses dois públicos, né? Dentro desses dois, atender a criança abaixo de 10 anos, o adolescente ou pré-adolescente, ali após os seus 10 anos, onde é que tu sentes que o desafio é maior dentro dessa demanda social que nós vivemos hoje? Dentro da demanda social, ali na adolescência, pré-adolescência, as meninas um pouquinho mais cedo, os meninos um pouquinho mais depois ali, né? Mas, e eu acho que os primeiros anos ali também, quando a criança ali no 2, 3, 4, as birras, também são demandas constantes, assim, né? Então, acho que em questões sociais, esses dois pontos, as birras e o começo ali da infância e a adolescência. Mas a adolescência é muito mais difícil, porque o começo ali da vida é muito mais os pais, a família, do que a própria criança em si, né? A criança é muito imatura quando ela é muito novinha, então muitas coisas é imaturidade. Então, a adolescência, a pré-adolescência já é muito mais a criança com ela mesma, assim. Então, assim, a terapia faz bastante diferença nesses casos, assim. E tem um processo de introspecção, de sofrimento, né, que a própria adolescência traz. E quando vive esses conflitos na família, então... A gente tem questão hormonal, questão biológica. Então, tem várias coisas da adolescência em si que já são difíceis, né? Hoje a gente tem muita rede social, tem muitas questões que acabam piorando da minha adolescência, por exemplo. Há muito tempo atrás que a gente já não tinha tudo isso. Então, tem muita comparação, tem muita questão de foto com filtro. Então, isso acaba atrapalhando demais, assim. Principalmente as meninas,
as meninas parece que vêm numa cobrança maior nesse sentido. Essa cobrança social do rosto perfeito, do corpo perfeito, da imagem perfeita que você tem que apresentar para o outro, né? Ainda que esteja em estado de sofrimento, que não é bem aquilo ali, mas as redes sociais você tem que apresentar. Sim. Né? Mas, enfim, esse campo que tu trabalhas e essa missão, digamos assim, né, que você desenvolve aí nesse processo de desenvolvimento do ser humano, nesse período agora, fala muito mais, né, e nos convida muito mais. E também é bem propício para a gente ter, as janelas da alma estão mais abertas, eu digo assim, né? É um período onde as pessoas se abrem mais para perdoar, para perceber o que fez durante o ano que não foi legal, né? Para perceber, poxa, eu passei o ano todinho de 2023 e o que ficou no final de tudo isso? O que ficou registrado em mim? Né? Com quais as pessoas eu me relacionei? E isso, na verdade, a gente trabalha pra caramba, trabalha e chega no final do ano, o que de fato tem valor para nós, o que fica no momento da virada do ano, no momento da noite de Natal, da ceia de Natal, são sempre os sentimentos, né? As memórias que envolvem o sentir, a relação, o outro, né? Fala um pouquinho para a gente como é que é formada essa questão das memórias afetivas, como é que isso se dá nesse processo, não só no tempo de Natal, mas eu digo esse porque ele conclui o ano, né? Já é um período assim, vamos fazer aquela faxina, né? Literalmente em casa, mas essa faxina simbólica mesmo dentro de nós. Diz um pouquinho pra gente sobre isso. Então, é um tempo de reflexão, né? Eu acho assim, o Natal a gente ainda tá bem na correria do ano, assim, né? Então a gente começa a desacelerar um pouco ali pro Natal. Entre Natal e Réveillon vem aquela parte de reflexão, de metas, de planos, né? Das coisas que aconteceram, que não aconteceram. Isso pra gente adulto, né? A gente consegue ter essa noção das coisas, né? Então, o que são as memórias? As memórias são informações que entram no nosso cérebro desde que a gente é muito pequenininho e elas se consolidam através das sinapses, que são os nossos neuroninhos que ficam lá fazendo conexões de todo mundo, até dos pequenininhos, desde quando eles são bebezinhos na barriga, e aí eles vão criando essas memórias. Como que elas viram memórias? Cada vez que elas vão repetindo, né? Então, quanto mais se repete, mais vai virando memória. Quando a gente está estudando para a prova, a gente precisa estudar com repetição para a gente aprender aquele conteúdo. Então, quanto mais a gente vai estudando, mais aquelas sinapses vão sendo fortalecidas e a memória vai ficando, né? Então, essa é uma memória de conceito geral, é assim que a gente aprende, né? Mesmo com tudo isso de tecnologia que a gente tem hoje, com tanto estudo, ainda não se tem certeza de onde ficam as memórias no cérebro, né? Então, o responsável por elas é o hipocampo, só que a gente não sabe onde que elas moram. Então, é como se cada uma morasse num lugar, dependendo da sua área de conexão. E aí é que vem as memórias afetivas, né? O que são as memórias afetivas? São memórias que não são simplesmente o conteúdo da prova. São memórias que trazem um afeto, que trazem um cheiro, que trazem uma música, que trazem uma imagem, que lembram de uma outra pessoa. Então, são memórias de afeto. São memórias episódicas também, que a gente pode dizer na divisão das memórias, né? De um episódio, de um casamento, de um aniversário, ou de uma coisa ruim que aconteceu também, que a gente fica com aquilo gravado na cabeça, né? Então, assim, pra gente conseguir... o cérebro é muito, 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 muito complexo, mas pra gente conversar em grosso modo é assim, a gente ainda não sabe onde elas ficam por todo o cérebro, e a gente vai acessando ela conforme vai passando a nossa vida, assim, né? Então, nesse final de ano, no Natal, no Réveillon, acaba acessando ainda mais, porque a gente meio que busca por isso, meio que para isso, né? A humanidade respira, né, esse tempo natalino. Então, querendo ou não, ainda aqueles que eu já vi, né, por incrível que pareça, pessoas que falam, detesto esse tempo de Natal. Mas são pessoas que acabam fugindo de todo sentimento que brota, que vem ali desse universo escondido, muitas vezes, dentro de questões que marcam a vida e que você não quer acessar, dói acessar, né? Como é que esses pais poderiam ajudar a construir memórias afetivas que
que colaborem ou que contribuam, que ajudam para um desenvolvimento mais feliz mesmo dessa criança, né? O que tu nos dizes disso? Se a gente for parar para pensar, qual é a primeira lembrança que a gente tem enquanto criança? A gente não tem lembrança de muito pequeno, né? Lá de 2 anos, 3, a gente vai tendo lembrança, de repente 7, 8, ou de alguma coisa mais específica para trás. Não sei como foi para você, irmã. Lembra de alguma coisa lá, de bem de trás, ou não? Não. De pequenininho, assim, menos de 5? Não, eu sou um problema com isso aí. Meus irmãos, quando a gente se junta, meus irmãos falam, tu não lembras de nada. É incrível. Mas, assim, já teve pesquisas que foram feitas também, que provavelmente eles foram por uma linha de que a gente esquece durante a infância. Então, porque às vezes eu escuto assim, mas depois ele não vai lembrar, depois ela não vai lembrar. Mas é que esse depois é depois, não é agora, sabe? Então, não é com 5 anos que vai esquecer, não é com 6 que vai esquecer. Então, assim, as pesquisas dizem que é depois lá da adolescência, que daí tu vai criando novas memórias, né? E memórias episódicas muito fortes permanecem, né? Que às vezes é o que a gente lembra de mais atrás. A gente vê uma foto de aniversário, lembra daquela festa. Ou, tipo, perdeu alguém muito pequenininho, lembra daquela data, né? Às vezes até um cheiro. Um cheiro. Que tenha te marcado em um momento que você estava vivendo, que registrou junto em tua vida, e você chega em algum lugar e sente aquele cheiro, sente um incômodo determinado ou uma felicidade que brota assim, uma leveza que você não sabe de onde vem. Né? E se você fosse parar, fazer um processo reflexivo, voltar à história, e por isso que as terapias nos ajudam, né? Muitas vezes, quando esses processos ocorrem de forma positiva, que traz felicidade, né? Essa sensação agradável, ok, maravilha. Quando não traz, a gente precisa buscar um processo terapêutico, porque a gente vai voltar, né, a nos colocar nessa vivência, né, para você talvez ressignificar aquela memória afetiva, né? A gente precisa de muita consciência, né? Então, o que é o processo de psicoterapia? É o processo de consciência, o processo de autoconhecimento. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível, de chegar e entender o que é aquela memória, a gente precisa de consciência. Eu não consigo acessar um adulto que não quer me contar as coisas dele, né? Então, eu também não consigo acessar uma criança que nem consciência para contar as coisas ainda não tem para mim, para a gente conseguir intervir, né? Então, assim, a gente precisa... Então, agora, indo em direção a dicas para os pais, a gente precisa entender a nossa criança e fazer com que ela também se expresse, com ela também se entenda, né? Então, quando a gente silencia a criança desde pequenininha, a criança interrompe muito o adulto, né? Os adultos estão conversando e a criança está lá, pai, mãe, tio. Isso é muito comportamento de criança, é muita imaturidade. E todas as crianças fazem isso. Não é porque uma é mal educada e a outra não é mal educada. Então, a gente precisa escutar, precisa dar que foi? Sabe, me conta, a gente precisa fazer essa escuta, a gente precisa fazer com que a criança fale sobre ela, para ela se entender também depois para o futuro, né? Para não ser uma questão assim, não, vai fechar, vai guardar para ela, e depois a gente começa a ter problema na adolescência, né? Que foi aquilo que a gente já falou. Então, assim, a primeira dica para os pais, eu acho que eu vou ser até clichê de falar, é tempo de qualidade, né? Acho que não tem como a gente falar com o pai sem falar de tempo de qualidade. E tempo de qualidade no mundo corrido que a gente está, e cada vez mais corrido, é muito difícil. Então, é um clichê que não funciona, porque tu vê que não funciona, assim. É difícil as famílias que funcionam. Então, assim, tempo de qualidade não é meia hora por dia todos os dias. Então, assim, que seja 15 minutos, 3 vezes na semana, mas que seja de qualidade, que seja sentado fazendo uma atividade, que seja principalmente sem o celular. Porque não adianta a gente querer que os filhos saiam das telas se a gente fica o tempo todo mexendo no celular e estando com eles. E que essa criança sinta que, de fato, a sua sensação está ali com ele. Isso, a pessoa está presente, exatamente, né? Que às vezes está o corpo ali, você mesmo, mas está resolvendo problema no celular, ou está ligado no filme, ou muitas vezes na novela que está passando. Enfim, e a criança... E isso vai refletir depois, né? Você acha que ela é só criança, que não vai se importar, ou que dá um brinquedinho aqui. Isso tem um reflexo muito grande nessa fase que já é complicada pelo percurso natural dela, que é a adolescência. E imagina na convivência, né? Então, quando você que atende esse público também, né?
como é que os pais devem se posicionar, como é que eles devem agir diante de filhos adolescentes que nesse período natalino, onde reúne toda a família, onde todo mundo vai para a casa da matriarca ou patriarca da família, ou o irmão mais velho, sei lá, todo mundo busca se reunir em família, né? E essas memórias, elas ficam registradas para toda a vida, esses momentos que você fica junto, quando você sabe assim, é meu. É aquela sensação de enraizamento, de pertencimento, eu pertenço a essa família. Então, estamos todos aqui compartilhando isso e construindo memórias, né? São as vivências que constroem essas memórias afetivas. Então, o que os pais devem agir diante de quando se vê com um filho que estão ali, por exemplo, celebrando a ceia de Natal ou final de ano, e o filho se tranca no quarto. Aquele momento é desagradável para ele, é desconfortável, ele não quer estar ali. Como é que esse pai deve se posicionar diante desse comportamento? Eu vou para um pouquinho antes. Como que construiu essas festas para esse adolescente que está lá trancadinho no quarto? Como que foi? Foi uma reunião de família, mas todo mundo conversando entre os adultos e as crianças alheias? Sabe? Sem ninguém conversar, sem ninguém envolver, sem ninguém protagonizá-las. Né? Então, assim, não vou dizer que 100% dos casos é isso, porque não é, a gente não tem uma receita que funcione, né? Mas a grande maioria dos casos pode ser que tenham vindo daí. Então, assim, existe uma tradição familiar, mas não existe uma tradição familiar voltada para a criança. Voltada para... As ceias, às vezes, são à meia-noite. Meia-noite as crianças menores estão dormindo. Sabe? Então, as famílias não anteciparam a ceia. Então, a criança não entende o significado que para o adulto tem e para ela não tem. Então, é por isso que é importante a gente ouvir, a gente levar em consideração aquela vontade daquela criança, sabe? E às vezes, mudar um pouco os horários, mudar o amigo secreto e mudar as coisas todas por causa da criança, né? Então, nesse caso que o adolescente já está no quarto, a gente precisa entender. Então, assim, brigar só vai piorar a situação. Obrigar a ir para a sala só vai piorar a situação, porque vai ficar o adolescente sentado com aquela cara de que não quer estar ali. Então, quando tu obriga o adolescente a sair do quarto, ou quando tu grita com ele, tu tá fazendo, de repente, o que foi feito na infância, tu não tá ouvindo. Então, a gente precisa ouvir. Mas como que a gente ouve o adolescente? A gente não senta do teu lado e diz, e aí, me conta por que tu não quer ir lá para a sala. Ele não vai falar. Não vai. Então, tu precisa entrar no mundo do adolescente. Não é tão difícil tu entrar no mundo da criança, mas é muito difícil tu entrar no mundo do adolescente. Porque já tem muitas questões envolvidas, ele já tem muito mais ressalvas, ele já tem muito mais insegurança, ele já tem várias outras coisas. Então, para ti entrar no mundo do adolescente é muito mais difícil. E precisa saber que jogo que tá jogando, precisa saber o que tá passando na rede social, precisa saber o que tá conversando com os amigos, mas daí não é um saber para investigar e julgar, né? É um saber para realmente entender. Eu costumo dizer sempre para todas as idades lá na clínica, vamos pensar com a cabeça deles? Tipo, vamos pensar lá com a cabeça da minha filha de 3 anos, por que ela tá fazendo aquela birra com 3 anos? Nossa, porque era muito legal aquilo que ela queria. E, tipo, domingo a gente foi ao shopping e ela queria ficar lá e ela saiu chorando, porque é muito legal ir no shopping. E não teve nada que a gente fez que fizesse ela sair feliz do shopping. Porque ela é muito legal o shopping com uso de Natal, então ela queria continuar lá muito tempo, sabe? Então, assim, a gente precisa tentar entender com a cabecinha deles o que está acontecendo. Então, vamos entender o adolescente, sabe? O que é que ele está jogando, o que é que ele está conversando com os amigos. E não é ele contando que vai dizer isso pra gente, é a gente percebendo, a gente estando junto. Aí a gente vai conseguir acessar o adolescente. Palavras em excesso é o que menos tem na adolescência, né? Com pai e mãe. Com pai e mãe. Com os colegas. Então, é muito importante essa sua fala, mas porque às vezes com pai e com mãe o negócio não funciona, mas às vezes tem uma madrinha, uma tia, alguém que o adolescente tem uma identificação. E às vezes rola até um ciúme por lado do pai e da mãe. Eu não vou deixar falar com fulano porque comigo não conversa. Mas é muito importante essa outra figura adulta, de confiança do adolescente, ou um adolescente mais velho, mas que já tem um pouco mais de maturidade do que aquele adolescente mais novo, para ajudar a acessar aquela criança. E às vezes a identificação. Às vezes não é porque gosta mais de um tio ou de um padrinho, é porque as memórias foram muito boas e rolou uma identificação e se sente muito bem conversando com aquela pessoa, né? Não é a pessoa do dia a dia, isso também faz bastante diferença. Sim, na vida de um adolescente, muito, né? Até porque o processo dele de libertação e de integração mesmo subentende-se a transgressão.
né? E para ele sentir que ele está transgredindo, que é até um grito psíquico, né? Digamos, é um grito psíquico a transgressão. Eu sempre brinco e digo para os pais assim, mas meu filho não é mais o mesmo, chega no 6º ano, não é mais o mesmo, não quer mais estudar, não quer mais não sei o quê. O que ele está fazendo? Quer pintar o cabelo de roxo. É de menos a transgressão pintar o cabelo depois cresce, pode cortar, mas é o de menos. Eu sempre digo para eles, tu tens que abrir o canal de transgressão de forma mais sadia. E que ele não venha se arrepender depois, né? Porque geralmente eles transgridem para ferir tanto aqueles que ditam quais são as normas e as regras dentro de casa, muitas vezes, e eles se arrependem depois, né? Então eu falo assim, pais, vocês precisam compreender que esse momento é importantíssimo que ele faça e que faça na adolescência. Se não fizer ali, vai vir em algum momento da vida, né? É importante que ele faça ali e que seja com o seu acompanhamento. Então, escolha ou abra as janelas, não é você dizendo, abra as possibilidades para que ele transgrida de uma forma saudável, né? Porque ela é libertadora, a transgressão é libertadora, né? E talvez nesse período da ceia de Natal, estar no quarto trancado, seja uma forma de dizer assim, eu não quero estar nesse mundo de vocês, né? E é só nessa fase. Sim. Depois esse próprio volta e é o lugar mais adorável da vida dele é estar com vocês, a família, né? E ok, a gente precisa respeitar, né? As pessoas costumam perguntar assim, mas quando que eu tenho que levar o adolescente para terapia se ele está lá enfiado dentro do quarto? Tu sabe o que está acontecendo dentro do quarto? Porque uma coisa é o pai que sabe o que o adolescente está fazendo dentro do quarto. Ele não quer ir lá para a ceia, não quer ir para as festas, mas ok, ele está lá escutando música. Ele tá na rede social, mas eu monitoro. Ele tá jogando tal jogo. Ok. É diferente de ele tá lá e tu não saber se tá conversando com alguém pelo computador, se não tá, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Quanto que esse isolamento tá atrapalhando a vida do adolescente? Ele tá indo pra escola, tá ok, tá com todos os amigos, a vida social tá ok, e lá, de vez em quando, ele fica dentro do quarto. Beleza. Agora, não, ele tá o tempo inteiro, ele não quer sair nem pra ir na escola, ele não tem amigos, ele não tem uma vida social. Aí a gente precisa intervir. Então, assim, em toda a infância e adolescência, a que ponto que está atrapalhando a vida da criança e do adolescente? Está atrapalhando? A gente precisa intervir. E aí eu não falo de uma intervenção de 2 anos, de 1 ano, não é uma terapia de 1 ano, 2. Às vezes são coisas pontuais, às vezes é uma orientação de pais que vai resolver. Então, às vezes é 2, 3, 4 atendimentos, 1 mês, 2 que vai resolver, sabe? E a gente ainda tem bastante resistência, assim, para atendimento. Olhando a tua fala, assim, dá para se concluir que se você toma a decisão de ser pai, de ser mãe, tem que entender que assume também as consequências desse acompanhamento da vida contínua. Até alcançar uma vida adulta e ter sua vida autônoma e tudo mais. Você precisa acompanhar. Se você não quer enfrentar sérios problemas na adolescência ou, enfim, na fase que virá, então faça o processo que precisa ser feito para cada faixa etária, né? Desse desenvolvimento exato. humano. E às vezes eu escuto assim, mas eu não escolhi ser pai e ser mãe. Tipo, mas tu acabou escolhendo mesmo que inconscientemente, sabe? E agora, sabe? Então agora vamos fazer diferente, vamos fazer o direito, sabe? Então, assim, a irmã falou ali da rigidez e desses processos que às vezes meio que expelem os adolescentes na transgressão ali, né? E por que a gente precisa tanto ordenar limites? Por que a gente não ensina limites? Né? A gente precisa ensinar limites, a gente não precisa mandar limites, a gente não precisa ordenar, não precisa fazer um quartel, né? Para as crianças e para os adolescentes aprenderem as coisas. Pode ser construído, né? Junto a gente pode construir, a gente pode conversar, a gente pode negociar. Não é porque a gente cedeu um pouquinho em algum momento que a criança vai, mandar na gente depois. A criança não tem o poder disso, né? Então, a gente precisa ouvir. Eu acho que o princípio de tudo é ouvir em toda a faixa etária. A gente precisa ouvir, a gente precisa dar voz. O que a criança está trazendo pra gente? Porque daí, depois, quando chega neles maiorzinhos, e a adolescência está cada vez vindo mais cedo, né? Tem meninas que com 10, 11, a gente já está com questões de adolescência. E ainda mais com tudo isso que a gente tem hoje de internet, de acesso a telas e outras coisas, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar sabendo o que está se passando na cabeça. Então, a gente precisa ouvir, precisa que eles tenham o exercício de falar, né? Precisa estar ali, precisa estar presente, que é o que hoje, infelizmente, a gente não tem tanto, né? E, na verdade, a gente sabe que os processos terapêuticos eles são necessários, mas a melhor
terapia realmente é um bom diálogo entre pais e filhos. Bom né? diálogo entre pais e filhos. E um diálogo de escuta, Sim. assim, não só um diálogo de falar, de ditar regra, né? E com certeza, a gente ouvindo a criança, a gente vai fazer memórias muito mais interessantes, assim, né? Memórias de que a criança é ouvida. Então, a gente tem que tratar a criança como ela vai ser tratada depois, né? Então, a gente tratando uma criança bem, ela vai acostumar com ser tratada bem. Então, ela vai gostar muito de ser tratada bem. Então, quando ela não for tratada bem, isso vai soar estranho para ela. Né? E vai reproduzir isso também depois, ela vai né? reproduzir porque é o que ela também. viveu, né? Isso é importantíssimo, esses registros sociais, porque eles começam ali nessa relação familiar, né? Outra coisa que é bem importante, que quase que eu esqueço de falar, é como que é a nossa memória de Natal e Réveillon enquanto pais, enquanto cuidadores, né? Tipo, às vezes o pai e uma mãe que não gostam de Natal por algum motivo, né? Que tiveram suas questões da infância para não gostar de Natal. Vou fazer diferente agora, né? Então, vamos fazer a memória das nossas crianças e adolescentes ser diferente. Porque, assim, às vezes, eu adoro Natal, mas vamos pensar que eu não gostasse de Natal. De repente, a Amanda adora Natal, então eu não tenho o direito de tirar o Natal dela ou a oportunidade dela dizer que ela gosta ou não gosta do Natal, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado para tudo. Se eu sofri muito com a minha criação enquanto criança, vou fazer diferente com o meu filho, sabe? Porque se fazer igual, tu já sabe como foi. Sim. Cada um tem os seus traumas, né? E nem sempre a gente precisa, às vezes, escutar, mas eu sei que eu tenho que fazer terapia também, mas eu não tenho como dar conta de 2 terapias. Nem sempre a gente precisa resolver o trauma dos adultos para resolver as crianças. A gente precisa que os adultos olhem de um jeito diferente. Que eles entendam de um jeito diferente. E que tentem não passar as suas questões para as crianças, que já é, um excelente começo. Ouvir a criança e não usar as suas memórias como sendo da criança, já vai ser memórias afetivas muito boas. Tem que ser adultos muito maduros, né, Carol? A gente tem que ter essa maturidade, essa consciência de que eu sou testemunha, eu sou exemplo, eu estou nesse processo colaborando nesse desenvolvimento desse ser humano. Por isso, tenho que estar muito consciente de tudo isso, né? Muito consciente. E é muito difícil, não é fácil, não é? Eu sei que eu tô falando enquanto profissional, também sou mãe. Então, é difícil, é um processo difícil. Sim. Tem dia que a gente tá muito estressado, tem dia que perde a paciência, tem dia que faz birra e se joga no chão. Mas a gente precisa ter essa consciência da constância. Não é porque deu um grito um dia que vai, sair de todo o processo, sabe? Pede desculpa. É mínimos os adultos que pedem desculpa para as crianças hoje, né? E se eles sabem que a gente fez uma coisa errada, também é ok eles pedirem desculpa por uma coisa. Assumir um erro que eles fizeram, porque a gente também assumiu. Sim. Né? Criar essa dinâmica do pedir e conceder o perdão em família, isso é libertador, né? Com certeza. Então, Carol, que diálogo gostoso sobre isso, né? Essa conversa sobre memórias afetivas, sobretudo nesse tempo de Natal, né, e final de ano, realmente traz lembranças e faz a gente sentir aquela sensação gostosa, né, de tudo que a gente viveu em família, aquela nostalgia. Memória afetiva é muito nostalgia, né, e a gente voltar lá nas coisas que aconteceram, assim. Então, nós queremos te agradecer por tua presença, por ter aceitado nosso convite, ter deixado a Amandinha lá em casa, chorando, que teve que acordar e não ficar com a mamãe hoje. Mas nós te agradecemos muito por bater esse papo aqui conosco e ajudar, talvez, muitas famílias que também vão estar assistindo conosco, né, a viver esse Natal. Se não teve a oportunidade, então, refazer, né, a forma como vinha fazendo antes, para incluir essa criança, esse adolescente, de fazê-lo sentindo parte desse processo, para que essas memórias afetivas elas sejam integradoras, né? Que sejam integradoras na vida deles, né? Fico bem feliz se eu conseguir plantar uma sementinha, de repente, no coração de alguém que vai florescer, né? A Amanda ficou em casa chateadinha com o pai, mas tá tudo certo, daqui a pouco eu já volto. E é importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre infância, falar sobre adolescência. E principalmente das memórias que isso gera, que são memórias para a vida. Sim, para a vida, é verdade. Então, muito obrigada, tá? Deus te abençoe e continue com essa missão linda de contribuir com o desenvolvimento do ser humano, né? Para que ele seja mais feliz, que esse, na verdade, é o maior projeto que Jesus tem conosco, com né? toda certeza. É a nossa felicidade, o que é a vida em abundância. É isso, é a vida
feliz, né, desse ser humano feliz. A família Santíssimo deseja a você que participa conosco, que vem acompanhando todos esses nossos videocasts durante esse ano de 2023 e que faz parte dessa comunidade educativa conosco ali no Colégio Santíssimo Sacramento, um Natal cheio de bênçãos, de luz e uma entrada de ano cheio de muita paz e amor na sua família e que isso se propague para o mundo. Então, muito obrigada por toda a parceria esse ano. Fique com Deus e um Natal abençoado.